No episódio de hoje você vai conhecer um projeto social que produz mantas e toucas de crochê para aquecer quem mais precisa. Saiba mais sobre a espécie de árvore que é símbolo da resistência do Cerrado. O angico farinha seca vem ganhando cada vez mais espaço nas ruas do DF. Você já conhece o serviço de neto de aluguel? A novidade tem servido a idosos que precisam de companhia para as atividades do dia a dia. São todas elas paralelas ao eixão. E por que não explicar a nossa cidade por meio da música? O projeto Reconhecer Brasília, idealizado pela cantora Karina Galvão, traz história, cultura e os encantos da nossa terra. É agora, no nosso quadradinho. Um grupo de mulheres daqui do Distrito Federal se reúne quinzenalmente para fazer o bem. Elas produzem toucas, mantas e sapatinhos de crochê para aquecer o corpo e o coração de pessoas em vulnerabilidade social e emocional. Por ano, o projeto Quadradinhos de Amor doa em média 450 kits para quem precisa. Os Quadradinhos de Amor, ele nasceu em São Paulo. A Ju, ela tinha um filho que estava internado e ela sabia fazer crochê. E ela começou a fazer crochê para poder passar o tempo com aquele filho lá no hospital, né? E aí ela percebeu que no hospital tinham algumas pessoas de cadeira de roda que precisaria cobrir as pernas. Então, ela começou a fazer mantinhas de 1 por 1, né, metro quadrado, e começou a doar para aqueles pacientes cadeirantes. E ela se entusiasmou. Aí, 3 amigas aqui foram para São Paulo, nessas feiras que tem, né, mega artesanal, e conheceram a Ju em São Paulo, e a Ju falou, por que vocês não montam em Brasília? Então, a Soraya, a Simone Poti e a Rízia trouxeram essa ideia para Brasília e montaram o grupo em Brasília. E aí eu conheci o grupo através da Jane, entrei e ficamos. Nós somos um grupo de amigas que fazem crochê para doar. Vem meninas que já fazem crochê há muito tempo e aí é uma bênção para a gente porque elas podem ensinar outras que não sabem nada. Vem algumas que estão engatinhando no crochê, tem algumas que não faz crochê de jeito nenhum e aí quer fazer tricô e também não tem problema. Todas que vierem e quiserem trabalhar em prol do voluntariado são bem-vindas. Eu amei desde o início, né? E esses anos todos, quase 10 anos, né? 2017, mais ou menos, 2018. A gente vem trabalhando, fazendo esse trabalho voluntário de fazer essas mantas, né? A gente tem uma média anual de 600 mantas, né? Agora toucas são mais, porque a gente faz campanha de inverno, né? Então as nossas toucas devem estar aí hoje em torno de 1.500, 2.000 toucas por ano. Tem as nossas voluntárias que indicam locais ou pessoas que estão, ou grupos que estão precisando receber, e tem os próprios locais que entram em contato comigo, né? E a gente tenta suprir aquela necessidade que nos foi pedida. Nossas lãs são de doação, né? A gente não tem fim com nenhum tipo de entidade, nada, é tudo doação. Somos nós mesmos que nos reunimos
e compramos o material. No nosso Instagram tem os contatos, que eles podem entrar em contato com a gente, quem quiser doar. Nosso encontro, ele é quinzenal. O nosso voluntariado começa aqui, com as nossas amigas que precisam daquele carinho, daquele aconchego. É aqui mesmo que a gente as recebe. Então, não é só o crochê. Então, é crochê com café, é crochê com amor, é crochê com amizade. A gente se reúne e daqui surgem grandes amizades que elas fazem encontros e se sentem confortáveis aqui com a gente. E daqui o que acontece? Quando é formado a manta, a touca, a gente junta tudo, faz uma quantidade, né, que nos é pedido e a gente vai entregar no local que a gente determinou. Quando a gente chega no hospital com a manta e a touca, que o paciente recebe, principalmente que a gente vai no hospital de base também, o paciente recebe, é uma emoção tão grande que a gente fica com o coração cheio. Hoje eu já não me vejo mais fora dos quadradinhos, né? Os quadradinhos fazem parte da minha vida. Símbolo da resistência do Cerrado, pode chegar a 12 metros de altura e vem ganhando cada vez mais espaço nas áreas urbanas do Distrito Federal. Estou falando da Angico Farinha Seca, árvore que proporciona muita sombra e melhora a qualidade do ar. Ela está entre as mais de 200 espécies cultivadas nos viveiros da Nova Cap. Confira! A Angico Farinha Seca é uma árvore nativa, né, do bioma do Cerrado, principalmente de mata galeria, que a gente tem várias formações do Cerrado. Então ele é uma árvore de mata galeria. Ele é de grande porte. O principal destaque dele, que ele é utilizado na arborização, é a casca dele, que ele tem um esbranquiçado, né? E ela é tipo meio esfarinhento, né? Que de longe ele destaca na paisagem com uma folhinha bem fina e bem verde. Um verde, uma copa bem definida, uma copa ampla. É uma árvore de crescimento rápido, né? Considerado rápido. E ele se destaca, o principal por ele é o formato da copa, a coloração das folhas e a coloração da casca da árvore. Apesar de ser uma árvore nativa do bioma cerrado, a gente tem alguns exemplares bem adultos que são remanescentes, né, de que eles já estavam nativos aqui na região. Nós começamos a produzir nos viveiros da Nova Cap o Angico Farinha Seca a partir de 2000. Nós fazemos 5 expedições de coletas anualmente para a área do Goiás, de Minas Gerais, entendeu? E lá, uma das nossas expedições, nós avistamos um grupo muito grande, muito bonito de Angico Farinha Seca. Fizemos a coleta dessas sementes e começamos a produzir. Então, a partir de 2001, as mudas começaram a ser plantadas na cidade, principalmente no eixo rodoviário. Então a gente tem vários pontos ali na altura da 214, na altura da 204, 205, nós temos vários primeiros grupos que a gente plantou a partir de 2001. Como ele é uma árvore, ela é uma árvore nativa, então assim, ela está bem adaptada até ao nosso tipo de solo. Então o sistema radicular dele é um sistema radicular padrão. Ela não é uma raiz agressiva, né, igual da família dos ficus, que eles costumam, eles saem do solo, assim, se expandem com muita facilidade, né, com uma proporção muito maior do que a copa. Então ele é uma raiz normal. O que tem que se observar no plantio do Angico Farinha Seca é uma árvore de grande porte, né? O sistema radicular dele é um sistema radicular comum, mas ele não pode ser plantado próximos a construções. E, na verdade, o plantio em área pública do Distrito Federal ele tem que ser autorizado pelo Departamento de Parques e Jardins. Quem faz o plantio é o Departamento de Parques e Jardins. Às vezes o cidadão quer plantar uma árvore próxima a uma quadra e tudo, ele tem que ir direto na administração regional. A administração regional vai se dirigir à Nova Cap, né, e vai solicitar que essa árvore seja contemplada no próximo programa de arborização. Todo ano, Nova Cap
ela tem um programa de arborização, né, que faz parte do governo do Distrito Federal. Então, ano passado nós plantamos 100 mil mudas de árvore e esse ano a previsão são 200 mil mudas de árvores, espalhados por todas as regiões administrativas. Então, os técnicos do Departamento de Parques e Jardins, eles vão até eles consultam as administrações regionais, tem a demanda de cada região administrativa, vão até o local e a gente faz a seleção de que árvores vão se adaptar para aquele tipo de local. Tem árvores de pequeno porte, de médio porte, a gente vai avaliar o espaço que tem para o desenvolvimento da árvore, se é próximo à calçada, se é próximo à escola, como é que tem, por exemplo, uma árvore que produz muitos frutos não pode ser plantada próximo à calçada, porque vai ter risco de acidente, entendeu? Quando começarem a cair os frutos, mesmo a gente plantando ela agora, mas a gente tem que pensar no futuro, quando essa árvore estiver adulta. Nós temos em torno de 1.000 a 2.000 mudas de angico farinha seca que já estão chegando, já estão prontas já para o programa de arborização do próximo ano. Ela é plantada principalmente pelo crescimento rápido, por ser uma árvore nativa do bioma cerrado, então ela é adaptada ao nosso clima. É uma árvore que ela atrai, né? Acaba atraindo a fauna, né? Então, assim, todas as árvores nativas, elas têm uma utilização, ela tem uma função, vamos dizer assim, no nosso bioma cerrado. E por ser de uma adaptação maior, ela vai resistir à seca, ao período seco, e ela vai desenvolver com mais facilidade. No próximo bloco, você vai conhecer um serviço bem diferente oferecido aqui na capital, o de neto de aluguel. Já ouviu falar? E vamos passear pelo nosso quadradinho por meio da música com as doces canções de Karina Galvão no projeto Reconhecer Brasília. Certamente você já ouviu falar em marido de aluguel e até precisou dos serviços oferecidos por esses profissionais. Mas e neto de aluguel? Já viu? Nós fomos conhecer o trabalho de Moisés Elias, que tem neto até no nome. Ele leva, busca, acompanha idosos e oferece todo o apoio necessário para que eles se sintam em casa. Então vamos lá. Vamos para o nosso passeio. Como é que funciona na prática o seu serviço? A pessoa, por exemplo, viu, gostou, pode contratar mensal ou pode pagar à parte? Como é que é na prática isso? Então, hoje eu ofereço dois tipos de serviço, né? Que é faço só a condição de levar e depois voltar e buscar. E eu também, quando é um caso mais simples, eu posso fazer o acompanhamento, quando o parente não pode ir, uma consulta, quando é um caso bem mais simples, né? Que eu não presto nenhuma assistência médica, né? Então, o cliente ele tem entrado em contato comigo pelo próprio WhatsApp, ele marca o agendamento do horário certinho e aí eu faço o atendimento. Então, nesses casos que eu faço acompanhamento, eu tenho que fechar a agenda, né? Então, eu acompanho até a consulta, depois eu volto com o cliente para casa. E no caso, quando é só para buscar e levar, quando já tem um acompanhante, eu marco os horários e quando termina eu volto lá e busco também. E o pagamento, ele é feito de acordo com o tipo de serviço, né? Aí depois que eu finalizo, eu passo o pagamento para eles. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu conheci algumas empresas que elas já tinham mais ou menos essa característica, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu estava procurando alguma coisa para mexer e tudo, e eu tenho um tio que ele é fisioterapeuta de idosos. E aí ele sugeriu, porque ele estava com um cliente que tinha essa necessidade, né? Ele falou, poxa, por que você não faz isso e tal, começa. E aí me veio a ideia do que eu tinha visto lá nos Estados Unidos. Então eu aceitei, né? Aí me reuni com ele, ele ajudou com o nome, com as coisas tudo e tal. Ele já tinha esse cliente, o primeiro cliente já foi indicação dele. E aí comecei com um cliente, desenvolvendo a ideia. E de repente foi acontecendo aos pouquinhos. Isso foi em que ano? Em 2023. E de lá para cá, o que você chegou a expandir um pouco? Eu tinha um outro carro, né, que eu estava fazendo o atendimento, e esse cliente era cadeirante. Então eu vi a necessidade de comprar um carro adaptado, porque para dar um pouco mais desse conforto, né, e a segurança também, porque você tirar o idoso de dentro da cadeira para colocar no carro, e aí você pode machucar, deslocar um ombro, alguma coisa assim, né? E aí eu fui priorizando a segurança e o conforto deles, porque, querendo ou não, é uma experiência, né? Quando eles saem de casa, é uma experiência. E se essa experiência for ruim, cria alguma coisa neles, né?
Você já deve ter se deparado com diversas histórias, né? Com algumas situações. Tem alguma coisa assim que te chamou a atenção, alguma história bacana? Ou até mesmo uma história que foi construída, né? A Elinor é um caso especial também, né? Sim, todos os clientes são especiais, mas da situação, né? Que ela foi uma indicação de um conhecido e ela é uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, é o jeito dela tratar todas as pessoas e tal. E como eu tô semanalmente com ela, às vezes 2, 3 vezes na semana, então a gente acaba criando uma amizade, cria um vínculo quase que familiar, né? Busco ela, levo ela no salão rigorosamente toda sexta-feira, aí aguardo ela lá, ela termina toda coisa, e aí eu pego ela, levo ela no musical, então eu acompanho ela até lá, ela lancha e tudo, e depois ela assiste lá o musical. Já faz quase 2 anos que eu estou sendo transportada por ele para qualquer lugar que precisar ir. Ele é excelente porque a gente se sente segura com ele no carro, né? A direção dele é muito segura. E eu tenho um outro caso também que eu estava com esses panfletos que eu fiz. No início eu estava indo nos hospitais, nas clínicas, com o panfleto e entregando para as pessoas, abordando, né? E uma senhorinha, eu abordei ela, aí ela achou interessante, gostou da minha abordagem e tal, falou, eu vou experimentar. E me ligou. Aí eu fui buscá-la, aí a gente conversando, ela, sou aposentada da Polícia Federal e tudo. Eu falei, nossa, minha mãe também é de lá. E aí ela se conheceu. E aí acabou que gerou uma amizade ainda maior, porque aí ela virou quase vó e neto mesmo, sabe? Então eu tô sempre com ela também. Eles gostam de atenção, eles gostam, né, Então o serviço ele precisa ser prestado de uma forma diferente, né? E tem horas que, assim, o principal também é a paciência, né? Porque repetições, algumas coisas assim, então você vai conversando, eles adoram, então deixar eles falarem. Foi realmente uma bênção, né? Tudo foi se encaixando de uma forma legal, você vê até meu nome, parece que as coisas estavam encaminhadas mesmo, né? É um prazer enorme, assim, trabalhar com esse pessoal da terceira idade. A gente escuta muitas histórias, muita coisa bonita, né? É um pessoal que eles têm essa carência mais pelo afeto, né? Assim, não por uma necessidade que às vezes eles não tenham da família, mas é por a gente vai criando uma certa idade e a gente vai tendo isso, né? De ter um tete-a-tete maior com as pessoas, né? De prezar mais a conversa, as coisas mais importantes. Linda, moderna, planejada e com características bem diferentes de outros locais do Brasil. Por todas essas peculiaridades, a nossa cidade inspira projetos bacanas por aí. Um deles é o Reconhecer Brasília, que retrata a capital do país por meio da música, com composições que despertam os sentimentos de pertencimento e valorização. Lá onde eu moro, rua não tem nome de gente. Lá onde eu moro, tudo é bem diferente. Uma rua larga, do horizonte bem grandão. O nome dela, adivinha, é Eixão. Eu comecei a compor para explicar Brasília para minha filha, quando ela estava na fase escolar, que tinha que aprender sobre Brasília na escola. E eu sentia muita falta de que ela aprendesse com esse senso de pertencer, né? Com esse olhar de único mesmo que a gente tem pela cidade, né? Eu sempre fui apaixonada por Brasília e surgiu com essa ideia de explicar para ela de um jeito diferente. Então veio até uma provocação da escola em relação a esse olhar para Brasília. E aí a gente saiu para passear por Brasília e foi mostrando, né? Eu falei, olha como é diferente. Aí o meu olhar também mudou e eu falei, olha como a gente tem uma cidade muito diferente, né? Mora aqui e tal. De cada lado existem 2 caminhos. São mais estreitos, logo chamam de eixinhos. Quando o sol nasce, dá pra ver da Via Leste. Ele se esconde por detrás da Via Oeste.
porque eu queria descrever Brasília sem dizer que era Brasília. Tanto é que você vê que a gente não fala em momento nenhum Brasília. A gente não fala, a gente vai descrevendo, né? Lá onde eu moro é assim, lá onde eu moro é assim, o que eu mais gosto é assim. E as pessoas vão se identificando. O processo criativo do clipe, a gente sempre tentou trazer para o projeto brasilienses e pessoas que têm essa paixão por Brasília. Então, todo mundo que faz parte, eu deixo sempre muito à vontade. Eu falo, o que você gostaria de ver? Como você gostaria, né? Eu queria que uma coisa que você tivesse orgulho de dizer assim, eu fiz parte disso, sabe? São todas elas paralelas ao eixão, juntas parecem formar asas de avião. Para completar este projeto original, elas perpassam o eixo monumental. A gente teve esse encontro de trazer até para a criança que estava junto com a gente o nosso olhar quando a gente era criança, né? Então, passar embaixo nas tesourinhas, a gente sabia qual era a melhor tesourinha que tinha a maior onda, que dava o maior frio na barriga. Então, a gente teve a oportunidade de levá-la lá, de tomar picolé na banquinha da quadra. A gente viveu durante a gravação do clipe essa experiência de passear por Brasília. A primeira foi do Parque do Foguete, porque a gente frequentava o parque, era o parque que eu frequentava quando criança, meu pai frequentava, né? E a gente levava a minha filha nesse parque. E o primeiro era isso, eu falava, gente, esse parque aqui ele é feito para imaginar, ele é estático, né? Ele não tem nada assim. E aí começou daí porque era uma fase que ela falava, vamos brincar? E eu falava, brincar de quê? Vamos brincar, brincar de quê? E aí a música fala do brincar nesse parque, né? Que aí vão brincar de astronauta, no foguete chegar à lua, vai contando que toda criança tem que brincar de imaginar, porque a gente amava esse parque. E eu falava, gente, ele não tem nada de excepcional, né? A gente brinca de imaginar nele, né? Toda criança tem que brincar de imaginar até cansar. E eu comecei a perceber a necessidade de contar não só o lúdico, né? Mas de contar, de fato, as histórias que fizeram Brasília acontecer. Tem data pra entregar, já dizia JK. E os candangos tinham um olhar que pode ser um olhar mais romântico, mas também tem o olhar real, né? Onde a gente perdeu muitas pessoas, onde a condição de trabalho não era tão boa, mas ainda assim a gente tentou trazer dentro da música que são pessoas e são histórias. E que cada pessoa teve uma história diferente, veio de um estado diferente, chegou aqui de uma forma diferente, né? E trazendo até essa questão de que eles tinham um sonho com a capital, né? E quando a gente pesquisou, a gente encontrou, que no final fala, né? Na parede do Congresso encontrei uma poesia escrita por operário e assim ela dizia: que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. Então eles tinham esse desejo muito grande, né, de transformação, de esperança mesmo com a mudança da capital, né? Uma professora falou, ainda bem que você lançou essas músicas, porque tinha tantos anos que eu cantava sempre as mesmas músicas sobre Brasília e eu não sabia que existia uma carência em relação a esse material que pudesse subsidiar. Então, depois que eu descobri, que eu fui chamada nas escolas, eu não tinha ideia de como a gente tinha alcançado as pessoas. Então, já tem alguns anos que a gente vai em algumas escolas, repetidamente todos os anos, e tem muito carinho, e eles trabalham as músicas. Tem alguns que já fizeram espetáculo teatral usando as músicas e chamam a gente para assistir. Então, foi uma consequência, mas que hoje a gente começou a ter um olhar mais para isso também. Tem pilotis, 6 pavimentos, uns cobogós, umas escadas, tem uma igreja. A gente tem uma música que fala de Brasília enquanto patrimônio cultural. E isso é grandioso, são pouquíssimos que são, né, as cidades que são tombadas ou monumentos que são tombados. E a gente tem uma cidade inteira tombada como patrimônio. E se a gente que é daqui, nasceu aqui, não conseguir valorizar isso, né, isso vem da infância, porque você consegue ir vivendo, porque o nosso patrimônio está aqui. Quando você vai no comércio, quando você vai na igreja, quando você vai aqui, o nosso patrimônio, né, está no nosso cotidiano. Então, quando a gente consegue aprender que isso tem um valor, a gente cuida disso também. Ela dá asas à nossa imaginação, mas para mim ela parece um avião. É uma cidade bem gostosa de viver, e o nome dela quem vai falar é você.
Nós ficamos por aqui, mas você pode rever todas as matérias do nosso canal no YouTube. Aqui na Câmara Distrital você acompanha sempre o que de melhor acontece na nossa cidade. Continue com a gente, até o nosso próximo encontro. Tchau!